pessoal, sejam bem-vindos ao Adianta E, o podcast sobre antecipação de recebíveis da Fairmoney. Eu sou o Renato, co-founder e CMO da Fairmoney. Estou aqui com o Danilo e com dois convidados muito especiais. Fala pessoal, tudo bem? Sou o Danilo, CEO e co-founder da Fairmoney. Estou muito feliz de dividir a mesa aqui com vocês hoje. Hoje nós estamos recebendo aqui de novo o Márcio Lima, fundador da Ignis Capital, e o Juliano Milani, fundador da Bycred. Sejam muito bem-vindos e uma informação adicional. Na terceira vinda, paga um boleto, viu? O Juliano já está na terceira? Juliano está na segunda. Então é a próxima. Tá a próxima de vocês dois. Já é semana que vem, então. Bom, Danilo, qual que é o nosso tema de hoje? Pessoal, hoje a gente vai falar de um tema que, assim... a gente estava bem ansioso, na verdade, para falar desse tema há um tempo já, né? E a gente até escolheu a dedo as pessoas que iriam falar desse tema com a gente hoje. É um tema que cada vez mais vem se tornando mais importante e ele deveria sempre ter sido muito importante entre os financiadores, né? E é um tema que bate muito numa questão de colaboração. Hoje a gente vai falar de compartilhamento de excedente. Para uns dá medo, mas depois a gente, né, quando coloca em prática, a gente vê que realmente faz muito mais sentido. Bom, mas antes da gente falar do nosso tema principal, queria conhecer um pouco mais da pessoa física e jurídica de vocês. Juliano, começa? Vamos lá, eu sou Juliano Milani, eu tenho 51 anos, eu estou no mercado de antecipação de recebíveis há 16 anos, né? Comecei com 35, eu já tive sócios na Bycred, hoje eu estou sozinho, toco a operação, consegui formar um time muito bom e eu acho que amadureci bastante nesse tempo. E esse tema é um tema muito atual para a gente estar discutindo aqui hoje. Inclusive, faço um adendo aqui da Bycred ser um dos nossos... Pioneiros. Um dos primeiros parceiros e inclusive um dos que... Dos primeiros a mais compartilhar também. Comungam com com a nossa filosofia, tá? Então, obrigado, Juliano. Mas eu quero fazer um adendo rápido aqui. De quem que é aniversário hoje, Juliano? Pô, aniversário do meu filho... Pode dar o parabéns ali pra ele. Guga, papai te ama, filho. Daqui a pouco eu tô aí com você. Desculpa, viu, Guga? Desculpa. Mas, ó, ele tá cobrando a gente hoje desde cedo aqui, ó. Vamos fazer, vou voltar pro Guga hoje. É isso aí. Boa. Márcio. Bom, sou o Márcio, sou cofundador da Ignis Capital e atualmente estou como CEO da Ignis também. Estou nesse mercado de fomento aí desde que eu nasci quase, né, praticamente, desde os 16 anos, né, então vai completar aí 29 anos em fevereiro que eu comecei, né, comecei menino, saía da escola, ia para factory à tarde para trabalhar, né, para aprender e tal. E depois fui para FDIC, né? Comecei a entender o mundo dos FDICs. Atualmente a gente está com o Ignis FDIC e Ignis Securitizadora, né? Meu irmão é meu sócio, então tenho a vantagem aí de ter um sócio de casa também, né? Que também está há bastante tempo no ramo, teve aí uma trajetória parecida com a minha de começar numa empresa familiar, na empresa do meu pai, e aí depois trilhar uma carreira solo, né? A gente tá junto aí desde 2009, 2010, né? A sociedade com o meu irmão, e de outubro do ano passado para cá, a gente, depois de uma reestruturação societária, era eu, meus dois irmãos e um amigo de infância nosso, aí nós separamos, dois ficaram com uma operação e eu e o Marcel tocando a Ignis, né? Mudamos a marca e lançamos a Ignis, a marca no mercado, e também temos aí, como o Juliano falou, uma equipe muito legal, uma equipe muito boa, que é a base, né? A base, acho que para a gente, primeiro, ter os resultados que temos, né? Sem a equipe, como vocês falaram no início, né? Sozinho a gente pode até chegar, né? Mas com certeza junto a gente chega mais longe. E a equipe é a base que a gente tem tanto para os resultados quanto também para evitar problemas, né? Mas é isso.
Muito legal, muito legal. E esse tema, ele é muito peculiar nosso, porque a gente dissemina muito essa questão de colaboração, de troca de informação, e dentro, né, de toda essa nossa visão, o compartilhamento de excedentes, ele nasce como uma estratégia. Por quê? Não existe mais aquele excedente que a gente coloca debaixo do braço e só a minha empresa opera. E eu ouso dizer que se só a sua empresa opera, talvez tenha problema. Talvez você esteja alavancado demais. É perigoso. Em um único excedente, né? E o compartilhamento nasce por isso. Porque eu consigo trocar informação, eu consigo pulverizar a minha carteira, eu consigo ter uma visão 360 do que ele faz, porque aquele excedente que opera comigo, ele é um bom excedente, mas eu também não quero ter 1 milhão de risco com ele, eu quero ter 200 mil, mas ele opera 1 milhão e ele opera em outros lugares. Eu não conheço o histórico de liquidação, eu não conheço quais operações ele manda lá, eu não sei se ele atrasa ou se ele não atrasa aquela tranche que é 3 dias aqui, né? E eu acho também o problema maior da bicicleta, né? Eu não sei se ele opera no vizinho para me pagar. Então, quanto mais a gente fizer uma operação dentro de casa, dividir um parceiro, um cedente, com 3 ou 4 parceiros que tenham a mesma visão de mercado que você, né? Porque também trazer um financiador que só quer tomar o seu cliente... Uma raposa, né? E tá cheio, né? Tá cheio por aí. Então, assim... Esse nível de informação para você tomar uma melhor decisão na concessão de crédito, hoje em dia é essencial. Acho que eu vou até puxar já a primeira pergunta. Então, baseado nisso que você falou, eu vou abrir para os dois, vocês fiquem à vontade para ver quem que vai responder. Qual que é o risco hoje de você operar sozinho num excedente? Qual que é a informação que você já sentiu que faltava daquele excedente que você opera sozinho? Ou até que você não opera sozinho. Tem outros, mas você tem zero abertura de pegar essas informações com os outros. Então, o que faltou já para vocês nisso? Já passaram por essa situação? Eu acho que isso acontece com todo mundo. Quem falar que não está mentindo. Mas eu acho o seguinte, básico, 2 cabeças pensam melhor que uma, 3 pensam melhor que 2, e cada um tem uma visão, né? Eu posso ir numa visita com o Márcio, e depois a gente voltar no carro trocando figurinha, eu vou falar tudo que eu achei. Ele vai mostrar para mim uma outra situação que ele percebeu, que ele pescou, numa frase, enfim. De um segmento que às vezes ele conhece mais, que ele tem. Então, cara, hoje em dia é essencial. É um paradigma na nossa indústria. Tá? Muita gente, pessoal mais das antigas, tal, que ficou anos e anos escondendo o seu cliente, precisam mudar a linha de raciocínio aí. E acho que hoje em dia, né, você perguntou do risco, né? Você ser o banqueiro do cliente, ser o único banqueiro do cliente, é um risco muito grande, né? Porque você está ali, ele vira seu refém, é um risco para os dois lados, e você vira refém dele. Aí você quer sair, é complicado, não dá, né? Então, eu acho que esse tema é muito interessante. Tem bastante pano para manga, né? Mas eu tenho uma curiosidade aqui, eu não sei se vocês têm conhecimento, né? É muito interessante eu estar com o Juliano aqui hoje. Não sei se foi de caso pensado ou não, mas a gente teve uma primeira experiência juntos. Eu tive um curto período da minha carreira que eu fui executivo, né? Então, atuei num grande fundo do mercado durante 1 ano e pouco, depois saí e fiquei um tempo numa fintech, que é concorrente de vocês, é uma plataforma também, né? De recebíveis, né? No caso lá era leilão de recebível, e eu conheci o Juliano lá. Eu estava como diretor de operações lá, e o Juliano era um dos clientes, assim, um dos principais clientes também, muito próximo da plataforma, assim como ele é de vocês. E a gente teve uma experiência bacana juntos, assim, fizemos algumas reuniões sobre compartilhamento de excedente, né? Então, ele era um dos financiadores da casa,
e algumas operações a gente sempre conversava com o Juliano para estar num rol ali menor de financiadores que topavam ali uns caras mais parceiros. Então, assim, eu conheci o Juliano nesta oportunidade, né? E é um prazer agora tá exatamente neste tema. Exatamente nesse tema. Não sei se vocês sabiam disso. Mas... A gente sabia que vocês já tinham tido essa interação lá atrás, mas, sinceramente, não tinha juntado esses dois pontos no momento de refletir sobre isso. Mas eu acho que isso só agrega. Né? Sabe o que é engraçado também? A gente se conhece já há uns 4, 5 anos, mas a gente sempre se falava assim em chat de WhatsApp e tal. Acho que pessoalmente, mesmo porque começou na época da pandemia, que a gente não se via muito presencialmente. E há um mês atrás, lá na jornada do conhecimento... Verdade, na jornada. Eu fui falar com o Márcio, ele não lembrava de mim. Aí eu me apresentei novamente e tal. Eu reconheci pela voz. Ele começou a falar, eu falei, essa voz é conhecida. Mas eu acho legal isso. A gente tratar bem as pessoas, independente do círculo, não passar ninguém para trás, porque eu fazia um tempão que eu não falava e não sabia onde o Márcio estava, o que ele estava fazendo, e a gente se encontrou há um mês atrás, batemos um puta papo, falamos muito a respeito da Fair Money, e hoje estamos aqui. Exato. Isso é legal porque, assim, o Juliano trouxe a questão do paradigma e claro, há um paradigma, isso é um fato. Mas na visão de vocês, por quê? Quais são as objeções de ter ali uma estrutura mais leve, de compartilhar informação, de dar visibilidade a um parceiro, porque no final das contas o que a gente faz é proteger o mercado. E claro, pessoas ruins existem em todo lugar. O Airbnb, ele não garante que depois o locatário não vai chamar o locador e eles não farão negócio por fora, mas veja bem, se o ecossistema te entrega vantagens, te entrega segurança, pulverização, por que você faz por fora? Quais são os paradigmas que travam um financiador de compartilhar? É aquela reserva de mercado, né? Você acha que o cliente é seu. O cliente é do mercado. Não tem jeito. Não, e você vai, querendo ou não, você vai compartilhar. Né? É porque... Você só não sabe. Você só não vai ter informação. Ou você compartilha num ambiente seguro, de confiança mútua, né? Com informação transparente para todo mundo, sem aquela informação parcial. Né? Porque, assim, eu sou um defensor de muito tempo das centrais de risco do nosso mercado. Então, eu participo desde a primeira que foi criada lá atrás pela Equifax, na época, que era o Factor. Depois veio a visão cedente do Serasa. Um pouquinho depois a Dimensa com o Credbox e agora o Credmap. Então, assim, eu sempre acreditei muito nesse modelo de compartilhamento de informações. Então, e o nosso mercado, infelizmente... não sei também qual é a visão, mas o pessoal não compartilha. Então, assim, eu fico imaginando, já foi difícil ter aderência para as centrais de risco, porque muitas empresas tinham essa visão míope de não quero compartilhar meus dados. Imagina compartilhar um cedente de livre e espontânea vontade. Né? Mas assim, querendo, se eu não quero compartilhar, uma hora o cedente vai para o mercado. Eu não consigo atender ele 100% das vezes. E quando eu não atender, não quiser atender, ele vai ter que ir para o mercado. E aí ele vai gostar, né? Ou por taxa, ou por limite, ou por concentração. Enfim, ele vai para o mercado. Ou por atendimento mesmo. Por atendimento. Às vezes o teu santo não bate com o santo do cedente.
ou trocou o financeiro e você perde aquela Entrou sintonia. Um consultor, né? A hora que entra o consultor dá problema. Cara, mas olha, sabe uma coisa? Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Depois eu vou questionar isso para vocês, financiadores de casa, e até comentem. Essa acho que é legal de vocês comentarem se isso já aconteceu com vocês. Comentem aqui no nosso vídeo. Vocês estão há pelo menos 15 anos nesse mercado, certo? Já aconteceu muito de vocês perderem clientes assim, por livre e espontânea vontade do cliente, no sentido de, poxa, às vezes ele não conseguiu a taxa que ele queria com vocês, ou às vezes ele não conseguiu o limite que ele queria com vocês, aí ele foi lá para outra casa, conheceu outra casa. Já aconteceu com vocês? Direto, né? Acontece muito. Direto. Tá. E já aconteceu também de você perder esse cliente, entre aspas, mas aí de vez em quando ele ainda opera, e você falar com essa casa que ele foi operar e esses caras não te passarem informação? De um cliente que você tinha mais informação até do que aquela casa. Mas já aconteceu? Cara, eu quando alguém me pede para informação, eu costumo passar. Só não passo quando chega o pedido torto. Né? Um pedido sem bom dia, sem por favor. Quase uma obrigação. Não é uma obrigação. Nós estamos sendo parceiro. Né? Então, assim, quando chegar torto, volta torto. Né? Como diz meu advogado, não tem jeito certo de fazer coisa errada. Então assim, cara, a gente tem que evoluir. Perfeito. A gente tem que evoluir. Então, esse tema é muito atual nesse sentido. A gente construindo um ecossistema onde todo mundo vai se ajudar, cara, a chance da gente tomar uma bola nas costas de um cedente não vou falar que é muito pequena, mas é bem menor. Com certeza, com certeza. E o que acontece, Danilo, que eu acho, né? E aqui sem querer generalizar e sem querer fazer crítica, mas já fazendo, né? Tem muito espertão, né? No nosso mercado. Tem o empresário que você acha esperto, ou às vezes não é nem o empresário, às vezes é o próprio comercial da casa, alguém ali do time que quer dar uma de curva, né? Na plataforma já vi isso acontecer direto, né? Então, onde eu passei, tem empresário que começa na plataforma e depois, quando tem o acesso ao cliente, acaba fazendo negócio por fora da plataforma. E assim, é uma besteira muito grande, porque você vai ali ganhar uma vantagem, vai deixar de pagar ali uma comissão e tal, mas você vai ficar sem informação. Você, primeiro, que é o que o Juliano falou, é errado, pô, não tem jeito certo de fazer a coisa errada. Então, assim, é uma visão míope. Eu acho que é uma desinteligência quem tem esse tipo de, vou entrar na plataforma só para conhecer o cliente e tal, e depois dar um jeitinho de fazer negócio por fora, né? Perfeito. Então, eu acho que vai vir a conta, né? Acho que assim, a gente colhe aquilo que a gente planta, né? Perfeito. É muito melhor você ter a seriedade, né? Ter a confiança mútua mesmo. E tem muito espertão também que só quer sugar negócio, não quer trazer negócio. Então, tem isso também, né? Não sei se acontece aqui, mas... Eu acho que esse vai ser o principal problema para eles escalarem aqui a empresa. Esse formato, né? Esse o formato. E tem a questão, acho que da troca de informação, né? O Juliano falou que fornece informação, eu também forneço, mas o ponto principal a gente confia na informação que vem do lado de lá, né? Quando você precisa consultar as casas, será que dá para acreditar 100% naquela informação? Então, assim, eu prefiro que a informação esteja disponível num local seguro, Nasça num local diferente, sem interferência de nenhum ou de outro financiador. A informação que está ali é a real para todo mundo. Então não tem filtro, não tem... Porque você liga para um colega, eu falei... Se o Juliano me ligar, por exemplo, tem muita gente que é assim, tá? O cara liga para um financiador, olha, quer tirar informação, e aí, se é um cliente bom, ele dá a informação que é ruim.
E se é um cliente ruim, ele dá a informação que é bom para resolver o problema dele. Tem muita gente que pensa assim, por incrível que pareça. Sim. Então, Para o cara sair da operação que está ruim, ele fala bem para você entrar e ele sair. Isso acontece muito. É um mercado que é complexo. Né? É um mercado complexo. Inclusive, é um tema que acho que por muito tempo também foi tabu, né, no mercado. Assim. Eu, sinceramente, vocês sabem, meu pai trabalha muito tempo nesse ramo também. Eu também trabalhei com ele em outros momentos, né, na minha vida, no passado. E eu não me lembro, num histórico recente até, de verdade, assim, de mais de 3 anos para trás. 3 anos para trás. Eu não me lembro da gente ficar falando muito sobre esse tema de colaboração dentro do nosso mercado. Né? Não tem muito, não. Eu comecei a pensar um pouco mais sobre isso, sobre esse tema. Vou falar o nome, mas enfim. Na época da Antecipa Fácil. Né? Porque... Eu não quis falar o nome do concorrente. Não, pode falar. Inclusive, até isso, a gente fala que assim, não é bom para o mercado. Não é concorrência. Isso é bom para o mercado. Então, mercado. São propósitos diferentes. Eu operei bastante lá. Teve uma época lá que eu ganhei até um troféuzinho lá do Elber, como o maior financiador da plataforma lá, tal. Agradeço muito. Hoje não opero mais lá, mas ainda gosto muito do pessoal lá. Então eu comecei a mudar a minha forma de pensar lá. Por quê? Eles apareciam uns cedentes com operações grandes e ninguém queria tomar o risco sozinho, né? Aí o Elber fazia lá um chat, incluía lá o Márcio, que era o diretor de operacional, e 10 financiadores. Cara, a gente tinha que trocar informação ali, né? Porque vinha uma informação da plataforma, cada um destrinchava a sua maneira, fazia as suas consultas e resolvia ir ou não. E aí, quando dava problema, e sempre dá, também, a gente tinha que se reunir tudo de novo e começar a pensar junto, a ajudar o projeto ou não. Né? E aí você já vê, né, que tem o esperto que corre na frente lá e para tirar o dele da reta e foda-se os outros. Né? Não sei se pode falar palavrão claro aqui. Que pode, não. Aqui, mas daqui a pouco a gente tá abrindo a cerveja, o aí. vinho, tá tudo certo. Mas eu comecei a mudar o meu pensamento nessa época. Né? E hoje eu estou trabalhando com vocês há 1 ano e meio. Né? Pouco mais, talvez. Mas quando o teu pai bateu na minha porta lá, apresentando vocês, e vocês me contaram o que vocês querem criar, o ecossistema, como é que a gente vai fazer crescer isso daí, puta, eu comprei a ideia na hora. Comprei na hora. Por quê? Porque, porra, é melhor você ter 200 cedentes com pouco limite do que ter 20 com muito. É isso aí. E no final das contas, o compartilhamento de cedentes, ele tem critérios objetivos, né? Então a gente tem amarras contratuais, obviamente, mas tem também critérios subjetivos. Porque, e o Juliano, né, que está há mais tempo com a gente, conhece uma boa parte também dos financiadores que operam lá dentro. A gente não faz negócio com empresa. A gente faz negócio com pessoa. Sim. E a gente cria relacionamento. Então, a gente desenvolve critérios objetivos dentro de critérios subjetivos de relacionamento. Então, por exemplo, o compartilhamento do Juliano com o Márcio é legal, eles se conhecem, são honestos, mas a gente tem o cuidado de criar relacionamento para que a cadeia aumente. E de colocar um contrato além de tudo isso. Amarra contratual. Amarra Sim, contratual, não. Existem outras garantias, perfeito. Né, além da contratual, para que você tenha. Claro, isso não é garantia nenhuma. Não é porque é proibido que deixam de vender droga. Não é. Mas é o que eu trouxe. O ponto é, se você tem um lugar que te leva cedente com histórico, eu não vou nem falar bons cedentes, né? Cedente dá problema. Dá. Tem. É natural. Inclusive, esse perfil de cedente, a gente geralmente consegue resolver o problema. Né? Geralmente consegue resolver.
Então, não é bom cedente, mas é um cedente que vem com histórico. É um cedente que vem com histórico e é cedente que vem com relacionamento também. Sim. Porque o financiador ele já tem ali um relacionamento. Você tem a chance de pulverizar a carteira, ter uma informação mais fidedigna, ter relacionamento. Por que eu vou levar um cedente embora se eu tenho acesso a 50? Hoje um pouco antes de eu sair do escritório para vir para cá, o meu comercial me consultou a respeito de um cedente da plataforma, né? De vocês. Uhum. E a primeira pergunta que eu fiz para ele é um cedente que é novo na plataforma ou já tem histórico? Já tem relacionamento? Porque, assim, quando é um cedente novo, é um tratamento, né? Não quer dizer que a gente não vá operar, né? Lógico que a nossa preferência, a hora que você tem o histórico, você enxerga, né, como foi um outro caso que vocês nos apresentaram. Você entrou ali, viu o volume, viu quantos financiadores estão envolvidos. É um ecossistema, você está molhando o pé, mas você sabe, você está vendo, né, que a água é transparente ali, que não tem nenhum... né? Você não tá pulando no escuro. Agora, quando você vai para o mercado, né, você contrata uma equipe comercial nova, você está indo um pouco no escuro, né? Lógico, quando é um cliente novo, que um indica para o outro, ou um cliente que veio, te procurou pelo site ou pela rede social, é um tiro no escuro, você não sabe o que vem ali, você não tem informação. Por mais que você entre e faça uma consulta ou tire em referência no mercado, mas o risco é muito maior. Fora que, nesse momento, além dele vir com os dados e com o relacionamento, você tem um histórico que é um histórico que ele não é... Ele é intangível, que é aquele histórico, por exemplo, assim... Que beleza, ele atrasou, mas a hora que o Juliano indicou, ele atrasou. Só que você... Pô, como que ele agiu no atraso? Como que esse cara agiu no atraso? Né? Então você tem um histórico de liquidação, você tem um histórico de... Enfim, você tem um relacionamento, mas você tem um histórico de comportamento do cara. Sim. Você vai ligar pro Juliano e você vai perguntar, cara, Juliano, como esse cara age nessa hora? Como que ele é com recompra? Como que ele avisa antes de dar problema? Essa aqui atrasou, beleza. Mas ele avisa antes de dar problema? E aí, como é que funciona? E isso é uma coisa que hoje você não... É difícil você conseguir pegar esse tipo de informação. Porque aí eu não tô nem dizendo de informação ruim. Mas é informação boa. É informação boa, né? E é difícil você ter acesso a isso. E na verdade a gente não tem um motor de crédito que te entrega o comportamento dele, né? Tipo, tem um problema aqui, e aí? Você liga, ele atende? Ele te atende? Precisa recomprar, ele topa recomprar? Ou ele vai segurar? Né? É isso. É difícil. E isso ou ele vai começar a operar com o vizinho em vez de operar com você. Exato. Tem uma outra coisa que, para mim, pesa muito na hora de um problema. Como que o parceiro, como que a plataforma age perante um problema? Como ela conduz aquela negociação? Né? A gente teve experiência junto lá de como a coisa é tratada, como é conduzida. Né? Eu tive já também, né? Eu tive, por exemplo, vou falar o nome também, já que o Juliano quebrou o protocolo aqui. Eu comecei a trabalhar com plataformas, eu tive a primeira experiência com a Broad Factor, lá no início, logo que ela foi inaugurada. Tive, inclusive, no lançamento dela, foi um evento da ANFAC, tudo, foi muito legal, comecei a utilizar, então você começa devagarzinho, e aí quando dá um problema, como que a plataforma reage? Então isso é super importante para nós. Perfeito. Porque o que o Juliano falou é verdade, cada um quer puxar sardinha para sua brasa, cada um quer resolver, não, resolve o meu primeiro. E aí, como é que a plataforma vai agir? Porque, querendo ou não, o cliente é de todos nós, mas ele é da plataforma, né? Ela que está ali fazendo a gestão a gestão comercial ali daquele relacionamento. E dependendo de como a plataforma age, é que você vai conseguir salvar
um crédito que às vezes foi mal dado, né? Porque a gente não sabe também. Perfeito. Vocês não tem como saber, não tem bola de cristal, Perfeito, né? perfeito. É o risco do negócio também. Né? E tem caso, como não antecipa. A gente tinha um caso lá que não era problema e virou problema. De repente, estava trabalhando certinho há um tempão e o cara começou a ir já fora do pinico. O excedente é bom até a hora que deixa de ser bom. Exatamente. E aí, como que é feito? Porque essa plataforma também... Não, vocês resolvem aí, põe no jurídico de vocês e tal. Deixou a gente na mão. Cara, será que eu vou querer fazer outros negócios? Perfeito. Né? Agora, se também a plataforma está junto... Porque, querendo ou não, vocês ainda recebem no liquidado. Então, se eu ganho dinheiro, vocês também ganham. Se a gente não receber, vocês não ganham. Né? Ter esse mútuo, né? Exato. Então, tem um alinhamento aí. Exato. Né? Agora, eu acho que esse é um ponto que me chama a atenção. Como solucionar um problema que nós estamos em conjunto. Então, é um dos desafios grandes que eu vejo e é fundamental. Você já passou por casos positivos e negativos da situação? Então, eu já passei negativos, Tá. né? Que a pessoa que conduziu a negociação, eu acho que ela não estava preparada. Eu acho que o emocional de ter dado o problema, não sei se era o primeiro problema. Porque tem isso também, né? Porque a gente vai ganhando casca. Né? Cada problema é uma escola, né? A gente aprende com eles, né? O MBA que eu fiz foi uma das empresas que deu um golpe no mercado. Aí era um grupo de empresas, quebrou vários fundos e foi meu MBA em fraude. Como lidar com aquilo, né? Então, você vai ganhando casca. Talvez, na época, a pessoa que lidou com o problema não tinha essa inteligência emocional, chutou o balde muito cedo e aí a gente não conseguiu acho que nenhum financiador conseguiu evoluir na tratativa porque rompeu a corda muito cedo. Né? Porque a negociação você tem que sentir, né? Você não pode ser muito rígido, porque você não rompe. Né? E eu tive um outro caso de sucesso que a gente conseguiu reverter um caso bem complicado com a maturidade dos envolvidos e a plataforma visitando a empresa, né? Indo lá, conversando com o empresário. E de uma certa forma, o empresário está na mão da plataforma. Porque se ali... Depende dela para operar. Depende. O limite dele está lá. E as coisas, o histórico dele está lá, positivo e negativo. Se ele deixar um negativo sobressair... a plataforma ali é quase que uma última opção dele. Dali vai só pro agiota, né? Porque no final das contas, veja bem, se há um default e a operação está majoritariamente dentro da plataforma, está em um grupo de financiadores, o cedente ele não consegue limite fora. Ele já tem problema. Tem que ser aquele grupo que está envolvido. Tem que ser aquele grupo. E aí é o legal da União, porque o nosso mercado ele tem crescido muito. E quase que, não vou dizer diariamente, mas semanalmente, com alguma recorrência, a gente fala com financiadores novos. E financiadores que não têm ali a capacidade e não é nem uma incapacidade, é falta de aprendizado de gestão de crise. Né? Que ele consegue estar dentro de um grupo que mesmo no problema há uma boa condução. Porque você tem 30 anos de mercado, já passou por diversos problemas. O Juliano eu acho incrível, porque o Juliano, ele tem uma capacidade de entender o cedente que é uma coisa absurda. Inclusive, agora há pouco, o cedente que estava com problema, né, acabou de mandar uma mensagem para ele, mostrou para a gente aqui, falou, pô, Juliano, obrigado, cara, você é um cara super humano e tudo mais. O Juliano com problema e o cedente elogiando ele. Olha o grau de maturidade. Tem financiador que está com problema, manda para aquele lugar, todo mundo dançou. Perdeu ele, perdeu o cedente. Olha a possibilidade de... Fazendo um parênteses aí ao seu... Agradeço o elogio.
eu também já fui assim, tá? Eu acho importante a gente evoluir. No começo da minha operação, 16 anos atrás, quando dava os problemas, porra, a vontade era de mandar matar, né? Porra, eu precisei evoluir. Hoje, antes de começar aqui, a gente estava falando de um caso pequeno nosso dentro da Fair Money, que só tinham 3 cedentes, três financiadores, né? E estava com um probleminha lá, de uns 30, 40 mil. E hoje, o cara liquidou a última parcelinha de 6 mil reais comigo, né? Só que esse cara, ele aprontou com a gente, né? Apropriação indébita, enfim. E mentiu pra caramba, tal. E aí, não era um problema muito grande assim. Eu falei, então tá bom, eu não quero mais saber desse cara, eu vou perder os 20 mil aqui, mas eu vou assustar ele. Então, eu entrei com ação criminal, execução, etc e tal. Mas ele se assustou. Ele viu que ele ia perder o limite. Ele não ia ter onde ele operar mais, porque a gente ia acabar com a vida profissional dele. E ele se redimiu. E aqui eu também vou fazer um parêntese para colocar o que o Márcio trouxe da colaboração da plataforma. Porque, no final das contas, ele teve problema com 3 financiadores. Já era um cedente que operava há algum tempo, opera pouco, né? E nós conseguimos intervir para que ele resolvesse com todo mundo. Então, o Juliano, quando ele recebeu... Quantas vezes a gente conversou com você sobre isso também? Quando o Juliano recebeu, ele me ligou, falou, Renato, resolveu aqui, como é que tá aí? Resolveu com todo mundo, conseguimos, tá tudo. Mas sabe um ponto que eu achei interessante? É assim, ó, você comentou, né, que você tinha um perfil de atuação, depois você mudou, você comentou que você já teve experiências boas e ruins, né, em resoluções de problemas, que seu MBA foi uma fraude. Mas é uma questão muito forte de aprendizado e de você se adaptar ao novo. O nosso mercado, ele é um mercado que ele viveu muito tempo nesse formato mais rígido, mais competitivo entre os financiadores, né? E a gente está num momento que, na minha visão, é um momento de quebra disso agora. E esse momento de quebra, ele vai ter muita ruptura, ele vai ter muito confronto, né, de diferentes tipos de visões, porque a gente está nesse momento hoje que ainda existem esses 2 tipos de visões, né, e ainda tem mais da antiga, né? Então, isso é um aprendizado até para a gente hoje, né? Na própria Fair Money, né? O quanto você entra, o quanto você entra em cada tipo de problema, né? Até onde você pode tentar influenciar sem machucar um ou outro financiador, por exemplo. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo. Mas a questão a gente acabou de fazer um episódio agora falando sobre inteligência artificial. A gente acabou de fazer um episódio sobre isso. Cara, vai vir e vai pegar todo mundo. Você pode se adequar ou não se adequar. Vai acontecer. E eu vejo no nosso mercado isso acontecendo também. Vai acontecer. Vai acontecer. Você pode se adaptar ou não, mas vai acontecer. Então, esse financiador que ele não estiver compartilhando, que ele não tiver... E eu não estou só dizendo de cedente, eu estou dizendo de informação, né? E que talvez até não mude também um pouco do perfil dele até com o próprio cedente, né? Para não ser tão abrupto assim. Vai ter mais dificuldade de continuar operando e de conseguir, por exemplo, informações com parceiros, enfim, operações mais saudáveis, né? Tem um ditado que eu gosto muito, que diz o seguinte: na vida não é o mais forte nem o mais inteligente que se dá bem, é o que melhor se adapta. Então, o Danilo fala essa frase em todo episódio. Então a gente precisa se adaptar, né? A gente pode ficar falando aqui vários casos aqui que a gente tem dentro da Fair Money que tudo que a gente está falando aqui, um pouquinho de cada coisa está acontecendo nesse momento com algum cedente nosso lá dentro, né? E toda hora está chegando um financiador novo lá no ecossistema Fair Money, que eles estão começando a entender isso, né? Às vezes, quando eu faço reunião com o Danilo, apresentando a Fair Money, e eu nem sou sócio da Fair Money, nada, hein, gente? Eu só comprei a ideia, né?
quando a gente vai vender o ecossistema, ou a maneira de trabalho para um financiador novo, puta, os caras falam, cara, eu nunca pensei assim. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Tem uma... Você estava falando desse caso, né? Tanto de compartilhar excedente ou informação. Eu lembrei de um instrutor do nosso segmento. Comecei a fazer curso, né, quando era mais novo, fazia muito curso da ANFAC, do SINFAC. Aí eu conheci o Rogério Castelo Branco, né, que é vizinho aqui da casa. Toda hora falam dele também. Inclusive, o Bira acabou de fazer uma menção aí. O Rogério, E o Rogério, ele no curso ele falava, gente, vocês querem compartilhar... Que momento que vocês querem compartilhar? Vocês querem compartilhar ou informação ou excedente quando está tudo bem, na saúde, ou você quer compartilhar lá no cemitério? Porque vocês gostam de se encontrar lá no cemitério, né? Lá na RJ ou na Falência. A gente antigamente, antes de ter as RJs, a gente se encontrava lá nos tribunais, né? Eu já passei alguns casos. Na delegacia. Na delegacia já aconteceu, né? Então, assim, você está lá numa audiência, você é testemunha, você é própria vítima ali, e você vai depor, tem os outros colegas sentado do lado. E aí, onde nós vamos se encontrar? Perfeito. No cemitério ou nós vamos se encontrar? E tem isso. E eu lembrei de uma outra coisa também, que é uma vantagem de operar nesse sistema da Fair Money. Um ex-sócio do meu pai, ele tinha uma opinião muito forte, muito rígida com relação ao compartilhamento de excedente. Até entre a gente no grupo. Na época era um grupo de 4 empresas de factoring, da mesma sociedade, só que eram empresas independentes, cada uma com o seu corpo diretivo, com o seu operacional e tal, e com a sua carteira de clientes, né? Mas tinham sócios em comum. E às vezes um cliente, ele entrou por uma empresa, tem um limite, o cara eles não querem passar. Mas é um cliente que tem potencial para mais. E esse sócio específico que cuidava da gestão de uma das factories, ele falava, não compartilhe o excedente, eu não quero excedente meu operando nas outras. Mesmo no grupo, mesmo sendo do mesmo sócios, com o mesmo sistema, tendo acesso à informação. Por quê? Porque perde o controle. E perde mesmo. Então, quando a gente vai fazer algo... né, eu tive uma oportunidade, até com um financiador da plataforma também, né, da Fair Money, o pessoal da Fontaniva. Então, de vez em quando, a gente trocou alguns negócios juntos, que foi um bom relacionamento também, que eu fiz lá na Antecipa Fácil. E, querendo ou não, assim, até dentro de casa, eu participo também da sociedade de uma outra securitizadora, né, aqui Adianto, que vocês conhecem também, né, já passou, uma das nossas sócias já passou aqui no podcast, né, a Vivi. Inclusive, um abraço para a Viviane. Abraço, foi muito bem no podcast, viu? A gente não sabia que ela tinha esse dom, viu? E entre a gente, às vezes, a gente não se conversa, faz operação, o cliente opera aqui, opera lá, e puxa, mas ele fez operação aí, mas está convencido aqui. Por que a gente não se falou? Tem o grupo, tudo. E às vezes escapa, não é por maldade. Né? Às vezes tem casos de duplicidade do mesmo excedente dentro do grupo. E esse sócio do meu pai falava, não aceito, não vai dar problema. Né? Agora, operando dentro da plataforma, isso não acontece. Informação em tempo real. Eu queria perguntar até para você, Juliano, o que no dia a dia mudou para você a partir do momento que você já compartilhou? Porque o Juliano já compartilhou diversos clientes com a gente, diversos. Né? O que mudou para você, tanto no aspecto de você ter mais visualização de dados, tanto no aspecto de você conseguir tomar melhores decisões, sair de problemas e de relacionamento com o seu cliente? Olha, o cliente, ele vai te amar para o resto da vida, né? Porque você está arrumando um limite que você não queria dar, né? Então você arruma mais limite para ele, mas o bom da plataforma é que assim, a gente fala, olha,
eu acho que esse cliente merece mais 500 mil de limite. Mais do que isso, a gente vai criar problema, porque ele vai tomar, né? E aí o problema dele passa a ser nosso. Então, e a gente cria muito estresse dando limite para cliente, né? Isso a gente precisa aprender muito ainda, né? Mas, enfim... A gente dá corda para ele se enforcar, né? Aí eu passo para o Danilo, ou para o Matheus, ou para o Renato, o que eu acho que vale, né? E eles conhecem todos os financiadores, eles trazem mais 5 de 100 mil, mais 2 de 200, enfim, eles estipulam lá o que eles acham melhor. A partir do momento que chega uma operação desse meu cliente, eu entro lá no dashboard da Fair Money para ver o que já liquidou lá. Porque além do meu histórico, um dos clientes, enfim, lá, minha amiga lá de Santa Bárbara do Oeste, já liquidou bastante lá, uns 5 milhões mais ou menos, né? Por aí. Então, assim, além do meu histórico, eu tenho mais 5 milhões de histórico na Fair Money. Cara, é muito mais informação para você conceder o crédito. Com certeza. Então, assim, toda operação o Juliano sabe com quem é feito, sabe qual é a taxa que é feita. Ele como financiador. Como financiador que apresentou o cliente. Legal. Ele vê na plataforma tudo que liquidou, mas tudo que está em aberto hoje. Sim, e eu sempre pergunto, e aquele vencidinho lá no vizinho, como é que tá? E isso é uma coisa que é legal, porque a gente começou a ver... Isso sinceramente, tá? Isso não partiu da Fair Money no primeiro momento, tá? Isso não partiu da Fair Money. Os financiadores que começaram a compartilhar, eles começaram a ter essa preocupação do tipo... Cara, compartilhei aqui, esse cara tá vencido lá, liga lá no cara e fala, Pressiona. Coloquei você ali na plataforma. E é claro que, assim, gente... isso é até importante de eu reforçar aqui. Já teve financiador até com medo de compartilhar com a gente, que ele fala, putz, eu não sei, às vezes eu fico com receio de dar problema. Cara, o nosso mercado é um mercado de risco. A gente compra risco, né? Então, todo mundo aqui está acostumado a passar por problema, não tem ninguém. Vai passar por problema, vai entrar na Fair Money e vai passar por problema em qualquer lugar. E quem falar o contrário disso, você esquece, nem cadastra. Uma coisa que a gente tem certeza é que problema nós vamos ter. Seja na Fair Money, seja com cliente indicado, seja com cliente que veio de comercial. Seja sua família. E no, e se for família. E no cliente antigo. No cliente antigo, no cliente novo. O cliente antigo que já entrou no automático, Vai dar problema. E só para concluir rapidinho o raciocínio, então assim, o financiador, ele não precisa ter esse receio do tipo, nossa, sou responsável por tal problema. Não, isso acontece. Aqui a questão é, poxa, o Juliano, por exemplo, no caso... entra na plataforma e por colaboração e por parceria, que é algo que a gente está fomentando, que a gente quer crescer no nosso segmento, ele vai dar um toque no cedente. Às vezes ele vai bloquear uma operação dele. E ele não é obrigado a isso. Cobra o cedente que ele tem relacionamento. Exato. E não é uma coisa que a gente cobra porque E inclusive, isso traz aprendizado. Então, hoje, a gente está maturando, inclusive, isso. A gente está maturando. E com todos esses insights... a gente vai e acrescenta, puxa, legal, vamos colocar isso como uma regra? E a gente vai maturando isso, né? E já está numa maturidade legal de olhar, por exemplo, para diversos financiadores, e a gente trouxe, né, alguns aqui hoje, que estão lá dentro da nossa plataforma e conseguem ver, mas que você olha e você fala assim, cara, todos os cedentes aqui que eu compartilhei, alguma vez roubaram seu cliente? Alguma vez roubaram? Não. Alguma vez fez taxa menor do que você tenha visto, do que tem Acho que não. Nunca. Então, assim, é uma situação que é de muita transparência, né? E de muito dado para você tomar a melhor decisão. E é legal porque, além das informações que o Juliano tem acesso, quem parametriza as regras do compartilhamento é o financiador que indica. Então, por exemplo, o Juliano trouxe a informação, falou, olha, excedente aqui eu vou indicar, mas dá para dar 500 mil. Se der mais, eu acho que ele vai se enforcar. Então, ele coloca como regra. E quem cumpre essa regra, claro, né, o financiador que recebe, ele cumpre também, mas nós cumprimos também. Então, a gente não entrega para ele mais do que foi ajustado. Então, olha só. E aí eu vou fazer um outro parênteses aqui para elogiar o Juliano de novo. Nós tivemos caso, e olha que legal, do Juliano indicar um cedente e falar assim, ó, a taxa máxima é X.
porque o cedente é bom, eu opero com ele há tanto tempo e eu estou sabendo que ele está operando uma taxa altíssima. Então eu não estou indicando, eu estou indicando para manter a saúde dele. Pode fazer taxa baixa, mas a máxima, a regra, não é a mínima. Não quero que você opere, eu tenho taxa 3, eu quero que você faça 3,3. Não, eu quero a máxima. A máxima que você pode operar é esse, é a regra. Para manter a saúde do cedente dele. Olha que diferente, e é legal, e tem que respeitar isso, né? Exato. Eu tenho clientes que operam comigo há 10 anos, 15 anos, clientes antigos, justamente por causa disso, porque a gente não pisa no pescoço do cara, né? A gente entende o momento, às vezes você precisa reduzir um pouco a margem para ajudar o cliente passar por um problema, depois você volta, né? E aí tem hora que tem operação que você tem que tá um pouco mais arriscada, você tem que cobrar, precificar, né, o risco. Não, perfeito. Assim, eu queria até reforçar também que não é só uma questão do compartilhamento de cedente, é também dessa inteligência. Por exemplo, a gente fez uma análise esses dias de uma operação grande, quantos financiadores ali se comunicando, né? A gente teve uma análise de um dos financiadores que tinha um processo de cadastro muito legal, muito rigoroso, e ele passou a informação para mim, né? E o Márcio até já tinha comentado. A Dayana, né? A Dayana. O Márcio já tinha até comentado, não vou fazer essa operação. A Dayana me trouxe a informação, eu liguei para o Márcio, antes dele fazer a operação, eu falei assim, Márcio, ela me trouxe essas informações aqui. Para você ainda faz sentido? Então não é uma questão de empurrar a operação, não é isso. Isso foi muito legal. Não é isso. Foi, acho que a nossa primeira experiência com vocês, né? Era uma operação diferenciada, eu já tinha topado fazer a operação e a Dayana achou uma informação lá, levou para vocês e você contatou, obviamente, que não só eu, os outros também que estavam participando, e avisou, apareceu isso aqui, você vai continuar, né? Por sua conta e risco, né? Exato. Então, assim... Isso foi muito legal. Porque no final do dia, o nosso objetivo não é que você faça a operação. No final do dia, é que você tome a melhor decisão. E talvez, em algum momento, a melhor decisão seja não fazer a operação. E isso é nossa reputação também. Então, a gente preza por isso. Claro. Cara, esses dias, a gente... né, Esse é legal. A gente foi visitar um financiador só para dar informação para ele. Não foi nem para prospectar. Ele nem é da nossa rede. Nem é da nossa rede. A gente sabia que tinha um cedente lá, estava com alguns, a gente foi nesse financiador e falou assim, olha, temos com essas informações aqui, tal, ligamos lá, não prospectamos. Claro, no fim, né, eles, acharam interessante, perguntaram, né, sobre a plataforma e tal, mas por quê? Porque ele viu que o meu intuito não era, né, fazer um negócio, exato, né? Não era ter ele isso. como cliente. Ou... Nada disso, né? Então, a gente preza muito isso, a gente prega muito isso e a gente pratica muito isso. E a gente fala também. E é claro, cara, as pessoas, né, é normal, a gente vai melhorando cada vez mais, vai se adaptando, enfim. Mas a gente vê os financiadores cada vez mais fazendo isso. A gente acredita no que a gente vende. E o que a gente vende é ecossistema, o que a gente vende é colaboração. Então, eu seria hipócrita de falar, eu só colaboro com o meu grupo. Eu colaboro com o mercado. Claro. Se pergunta vier educada, né, Juliano? Na medida do possível. Né? Mas tem um ditado que todo mundo conhece, né? Que fala que os opostos se atraem, né? Eu acho que não, os iguais se atraem. Então, você acaba atraindo, né, os valores de vocês, o propósito da Fairmoney acaba atraindo os iguais, quem pensa da mesma forma. Então, por exemplo, você tem o Juliano, que é um entusiasta. Eu, desde dos primeiros contatos ali, eu gostei bastante também. E a gente vai, né? Você tem a Fontaniva, que também é mais ou menos na mesma linha. Então, é o pessoal que não está aqui só para fazer negócio, só para sugar. Não, a gente está aqui pelo ecossistema também, né? Acho que pelo propósito, né? Lógico, não vamos ser também hipócrita falar que... Claro. Não, queremos originação boa, lógico que queremos, né? Mas eu acho que é isso. Porque tem... no mercado, o nosso cliente vai receber a visita de fundos que vão chegar e vão atropelar. Se ele fizer uma operação lá, ele leva, porque vai oferecer uma taxa bem menor
e a gente vai perder. Então, tendo esse ambiente de confiança, a confiança mútua ela é fundamental. Essa seriedade, essa transparência acho que um diferencial. Um caso que eu achei super legal, eu acabei nem fazendo a operação, que estava sem caixa na semana lá, mas eu que indiquei, né? E que vários parceiros da Fair Money operaram. Você fez uma parte né, boa, grande lá, mas ninguém conhecia o cedente, ninguém conhecia. Era um conhecido meu que veio me procurar. Eu falei, olha, para mim é muito, mas eu vou te colocar num grupo que eles vão saber te atender. E, cara, em 15 dias saiu lá uma operação generosa, né? Vários financiadores compraram a ideia, falaram, criamos um chat, debatemos muito a respeito e saiu a operação boa para todo mundo. Exatamente. E assim, até um ponto... E o cliente ficou satisfeito. Ficou muito. E eu acho que até, assim, não é só uma questão de se você não consegue atender o seu cliente em questão de limite, que você vai perder ele para o mercado. Não é nem só essa questão. Ela também existe. Porque não está fácil você arranjar cedente bom. Óbvio, o quanto você conseguir manter os seus cedentes bons, maravilha, é ótimo, é o que a gente quer. Mas é uma questão até de, às vezes, você pode não perder ele para o mercado, mas você não vai ter nem a informação. Você não tem nem a informação. Então, é uma questão até de você ter melhor dado, decisão, confiança no dado, né? Então, o compartilhamento, ele é bom para você no sentido de visibilidade, no sentido de atender o cliente. Quantas vezes você recebeu, né, diversas ligações dos seus cedentes agradecendo, né, por o seu cedente maravilhoso, ele aumenta o limite, ele mantém a taxa do financiador que indicou, então é uma taxa que o cedente ele já aceita, para ele está tudo bem, né? Então não é você estrangulando, não é você também competindo por taxas, fazendo leilão, não é nada disso. É simplesmente você criando um ecossistema colaborativo que ele é muito bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Né? E a gente vai ter necessidade, às vezes, para um mesmo cedente, vai ter uma operação que eu não gostei dela, que eu não vou querer fazer um perfil de operação. E às vezes o Juliano ou o outro financiador tem apetite para aquela operação. Perfeito. E está aqui, está em casa, né? Tá no ecossistema, todo mundo vai ter informação. No mês seguinte, talvez... com a visibilidade você top. De repente eu vou ver, deu certo. Eu não era muito fã daquele tipo de operação, mas deu certo. Vou começar a experimentar um pouquinho. Né? E assim vai, né? Claro que assim, o nosso tema é compartilhamento de cedentes. Mas o espírito de colaboração, ele contamina. O Juliano trouxe aí o caso de um cedente que ele não operou, mas ele conhecia, não era o perfil, mas ele trouxe para dentro da casa. E a gente tem casos, por exemplo, de bons cedentes que batem, às vezes, no financiador e não é o perfil dele. O perfil dele é taxa baixa, risco X. Taxa alta, risco X. Mas ele vê que é um bom cedente, vou te indicar, porque ali... E aí, o que acontece? Ele não é o perfil para começar sem história. Mas depois ele vem, opera um pouco em casa, o financiador vê o histórico dele e fala, poxa, eu não atendi porque não era meu perfil, mas agora olhando que ele já operou 1 milhão, tá tudo bem, vou atender. Recentemente teve um caso que um cedente que a Fontaniva indicou para a plataforma, e o sacado grande, meio ruim de confirmar, tal, papapá. Aí chegou para mim a operação. Falei, eu faço. Aí eles, você vai fazer por quê? Falei, cara, eu já tenho muito histórico com esse sacado. Né? Aí eu falo direto com o financeiro lá, isso, aquilo, que já confirmou muitas vezes para mim e tal. Então, assim... em virtude de a gente estar há bastante tempo no mercado, já tomou bastante chuva e tal, nessa situação, eu já fui na fonte e estava tudo certo e fiz a operação. Né? Mas muita gente que não sabia para onde ir, para onde correr, teve que negar. Mas olha que do caralho isso, cara. Tipo, é uma situação que a gente acabou de... Você abre portas para diversos outros financiadores passarem a fazer, porque falam assim, poxa, não, realmente, cara, ele tem dificuldade de confirmar, mas olha só, a gente tem aqui, né, um financiador
que tem acesso. que descobriu um caminho, faz parte do ecossistema, faz parte do grupo. Que não, e na verdade não é nem caso isolado. A gente teve um outro caso de cedente que, pode confirmar, mas o sacado não confirma. A gente internalizou, tinha alguém que gostava muito do segmento, conhecia o sacado, falou, não, eu tenho contato de quem confirma. Isso aqui é o financeiro, manda e-mail. E olha que interessante, eu lembrei de um caso, de um cedente que eu levei. Eu já não estava mais atuando na Antecipa, já tinha saído, mas eu levei um cedente para operar na Antecipa, porque era conta escro, eu não queria também dar um limite maior. E aí a Fontaniva era um dos que estavam operando ali junto comigo, tinha mais uns dois ou três. E a Fontaniva, o Leandro, não, Bruno, né? O Bruno. Eles conseguiram um caminho de checar a nota dentro do sacado, que era conta escro, uma operação, né, que você não pode... Mas eles conseguiram descobrir. E assim, eu, com toda a experiência, não tive a mesma presença de espírito. Eles conseguiram lá, depois me deram o retorno da informação. Então, assim, é muito legal, né? É muito legal. Quando a gente tem esse ecossistema com todo mundo pensando no coletivo, é muito legal. É muito legal. O que vocês veem, assim, para daqui 2, 3, 5 anos? Não é uma fácil pergunta, mas... eu fico sonhando e desejando, né, realmente, que daqui a 5 anos tenha 500 financiadores dentro do ecossistema e que cada um coloque pelo menos 5 cedentes. Cara, nós estamos falando de 2.500 cedentes. Cara, todo mundo vai ganhar com isso. A gente tem agora o advento aí da duplicata escritural, que vai mudar muito o nosso mercado, né? A gente nem consegue imaginar hoje o quanto vai mudar, mas vai mudar muito. Vai mudar. Né? E eu acho que esse tipo de iniciativa de união, né? De financiadores, principalmente os de menor porte, é o que vai conseguir salvar, né? Porque vai aumentar muito a concorrência, né? Eu acredito sim que os bancos vão vir atuar mais no nosso mercado, os fundos maiores vão abaixar as réguas e vão atuar, né? Eu atuo em pequena e média empresa, mais pequena do que média. Por uma questão de precificação, porque os grandes fundos não querem entrar nesse segmento e ali a gente consegue ter um pouco mais de rentabilidade. Mas com a duplicata escritural, com os marketplaces que estão se formando, cara, vai mudar muito, né? Então, acho que esse tipo de colaboração, a gente conseguindo travar lá na origem a escrituração, né, com o CD... Porque vai ser relacionamento. Eu não tenho dúvida que o grande diferencial cada vez... Já é, né? Hoje já é relacionamento. Mas vai ser muito mais relevante o relacionamento que a gente tem com o cedente. E a gente podendo atuar com o cedente dentro do ecossistema, né, atendendo ele de uma forma bem boa, né, e plena, ele não vai querer se aventurar fora do ecossistema. E aí a gente consegue, mesmo com a duplicata escritural, tentar aqui uma forma de sobrevivência, porque senão nós vamos ir para o mar aberto, né? Vai lá para o Oceano Vermelho e vai se degladiar. Cara, que fala ótima. Né? E é legal isso porque, assim, esse espírito colaborativo, ele potencializa os bons cedentes. Os maus cedentes, rápido, saem do ecossistema. Você tem a informação, ele deu default, teve problema, tudo bem, você vai estopar a tua operação. Muitos financiadores gostam muito de dizer que o nosso segmento não é um segmento de entrar no cedente. É um segmento de saber a hora certa de sair. Para eu saber a hora certa de sair, eu preciso ter a informação. Não poucos FDICs, securitizadoras, e a gente via, antes da pandemia, a gente via bem menos nas RJs. Hoje é natural você abrir uma RJ e ter lá 30
90. por 90, A gente que estava morrem- comentando antes aqui de que entrar, morrem né? abraçados. Eles não sabem o perfil do cedente que ele próprio opera. É. Ele não sabe. Então, dentro de um ecossistema desse, onde a gente leva realmente uma vantagem também para o cedente, porque ele tem uma estrutura mais saudável, ele sabe que ele consegue contar com crédito, ele não depende só do caixa do Juliano, porque às vezes pode faltar o caixa do Juliano, né? Ele tem uma operação saudável, né? A gente potencializa E isso. você nega com tranquilidade porque sabe que alguém vai atender o cliente. Né? Porque hoje em dia tem casos que... Se você não opera fizer sozinho, a operação, eu não pago minha folha, vão cortar minha luz. Quantas vezes? Acontece E eu acho que diariamente. isso é uma questão de pulverização. É pulverização, né? Porque o risco todo mundo já está correndo. Né? Então não é uma questão de alguém vai fazer, eu não vou fazer porque eu estou saindo. Não é isso, né? É uma questão de pulverização. Tá todo mundo ali com 50 mil e tá todo mundo recebendo por isso, tendo a sua receita e ao mesmo tempo correndo um risco muito menor. Mas muito menor. Exato. Né? Eu queria até falar aqui agora um pouquinho de mais desse nosso produto. Né? A gente chama aqui de FinShare, né? O nosso compartilhamento de cedentes, onde a gente preza muito pelo o que o financiador que está indicando colocou no momento da indicação. Segue regra de limite, segue regra de taxa, segue regra de quantos financiadores podem compartilhar e segue regra de com quem pode compartilhar. E a nossa expertise de conseguir criar todo esse ecossistema colaborativo entre os nossos financiadores para que você tenha visibilidade do que está acontecendo, para que a gente tenha os contratos, claro, para que você tenha também o relacionamento que você quer criar com esses financiadores que vão estar compartilhando do seu cedente. Né? Então, a gente vai apresentar aqui para vocês o QR Code, né, para você, financiador, que está mais interessado em saber sobre o FinShare, acessar o nosso material e ver um vídeo nosso explicando sobre isso. E você vai poder agendar um papo com a gente para a gente tirar todas as suas dúvidas sobre isso. Deixa a gente te apresentar esse produto, a gente pulveriza a sua carteira, a gente vai te apresentar diversos cedentes, você vai criar diversos relacionamentos, muito network, né? E além de cedentes, é expertise, né, cara? Você vai E vai aproveitar fazer a expertise parte de da outros. transformação do mercado, De um ecossistema exclusivo, Que é um tá mercado que está crescendo agora, de forma colaborativa. colaborativa. E olha que contraditório, né? A gente tem, de um lado, né, o tema inicial acho que a primeira ou a segunda pergunta, vários financiadores que não querem compartilhar cedentes. Mas esses mesmos financiadores, eles trabalham com a equipe comercial que é multifundo. Ou seja, cara, é uma... Ele tem um inimigo dentro de casa. Ele compartilha. Dormindo. Ele compartilha. Já compartilha, exato. É só uma questão de visualizar de forma diferente, E né? está cada vez, assim, mais e mais fundos estão com esse sistema de gerente multifundo, que o cara opera com aquele fundo e mais, sei lá, 5, 10, 15. O caso da DOC, que ficou emblemático, opera mais de 90 financiadores lá dentro. E assim, eu tenho certeza que tinha comerciais ali que cada um com 10, 15 fundos. Nós falamos disso hoje. Entendeu? Então, assim, é uma hipocrisia. Eu não gosto de compartilhar cedente e tal, mas você está compartilhando, você contrata gerente multi. Eu estou falando, mas eu contrato, tá? Eu tenho minha equipe exclusiva. O problema não é ter isso. Eu acho que são canais de venda. Você tem que ter o canal próprio, né? A prospecção ali via SDR, prospecção ativa. Você tem que ter equipe comercial exclusiva. A equipe multifundo, hoje em dia, não tem como se você quer escalar o negócio, não tem como não ter. Mas é uma contradição muito grande. Não compartilho o cedente, não trago para a plataforma. Mas você tem um operador multifundo aqui que ele leva o teu cedente. Ele não leva o dele, mas às vezes ele leva o do colega dele ali para outros fundos. E que você não está tendo informação, que você não tem clareza de como é que tá, que, enfim, você fica também na mão disso. Então, já é um fato, né? Já é um fato. Muito bom. Bom, muito legal, pessoal. Está caminhando aqui para o nosso encerramento. E é absurdo, tanto que... Tá louco. Passa 1h10, rápido, cara. É impressionante como passa rápido. Mas é que a gente tem que cortar também,
Porque senão o Guga vai bater na gente. O Guga vai bater na gente, eu sei. Mas antes das considerações finais e dos agradecimentos, Danilo... Queria agradecer aos nossos patrocinadores, né? Vou começar agradecendo aqui a Onivino, que fechamos uma parceria de vinhos com eles, né? Não é hoje que a gente está entregando os vinhos deles, mas nos próximos episódios a gente já vai começar a entregar diversos vinhos, bastante promoção também. Podem, inclusive, usar a gente como um canal de venda mesmo, né? Para pegarem melhores descontos e promoções. Inclusive o Tony, que é o sócio, ele é um sommelier que estuda vinho no mundo inteiro. Então ele importa, ele descobre o vinho, importa e começa a trabalhar a venda dele. Então nós ele vamos ter uma taça aqui na próxima. Nós teremos. Tem que ter uma taça Ele é na um próxima. educador. Vai ser Taça a Fermani, nossa terceira vez, né? É, a terceira Já é com boleto, né? Já é com boleto. Mas legal. Você E pode os pedir financiadores vão ter preços especiais. Inclusive, a Onivino tem feito campanhas de desconto absurdas, tá? Então, você que não conhece, Onivino. Boa. Na confraternização de fim do ano, não precisamos nem levar. Né? Aí, ó, maravilha, verdade. Tony. Vinhos sortidos. Agradecer também a Intellect, que é a nossa contabilidade, né? Precisando, financiador, de uma contabilidade, troca uma ideia com a Regiane, né? Ela veio aqui, inclusive, em um dos nossos episódios, conhece muito do assunto. A Smart, o Smart, né? Que é o RP da maioria dos nossos financiadores. A gente tem uma parceria muito bacana também ali com a Dailton, né? Com o Caio, inclusive, também, que já veio aqui no nosso podcast. E você condições especiais através da condições Fermani. Especiais, através da gente, chama a gente apoia nesse sentido. Dimensa, né? Fechamos aí o patrocínio recentemente também. Agradecer também ao Roger, a Bicred, e a Antecipa Pay com o Gilberto, de Risco Sacado. Nosso parceiraço. É isso, pessoal. Considerações finais? Quero agradecer a oportunidade aí do convite. Foi um prazer estar aqui, né? O papo é sempre muito, muito gostoso. E parabenizar vocês pela iniciativa, né? Acho que tem um conteúdo com um altíssimo valor, né? Muito prático. Falando aí de diversos temas que leva conteúdo de primeira para o segmento, né? Então, parabenizar vocês e agradecer o convite. Boa. Obrigado. Quero agradecer mais uma vez, segunda vez, né? E espero que venha a terceira, com mais um tema super atual e que a gente possa passar bastante conhecimento aí para os nossos ouvintes e telespectadores. No final das contas, quem agradece somos nós. Tanto pela disponibilidade, Juliano, mais uma vez, um dos primeiros parceiros nossos, o Márcio, que nos recebeu com um carinho enorme sempre, e também por compartilharem conosco toda a experiência de vocês, compartilharem da nossa trajetória e compartilharem esse conteúdo que é muito instrutivo para quem está de casa. A gente sabe que a transformação, ela existe. E ela independe da gente. Ela acontece. A opção nossa é: quando eu participo da transformação? Ou quando a transformação vai me deixar no ostracismo, né? Então, eu acho que um segmento mais unido, um cedente mais forte, uma informação mais precisa é o que traz segurança para o nosso segmento. Então, mais uma vez, obrigado a vocês, e para a gente sacramentar essa parceria aí, Obrigado, nosso vinho, esse vocês já conhecem, esse é o Fairwine, o vinho da Fermani. E final do ano aqui já temos... Tá garantido. Já tá garantido. Na verdade, a janta já vou... Pessoal, mais uma vez, obrigado. Para você de casa que nos acompanhou até aqui, deixa a sua mensagem, segue a nossa página, é importante, deixa aí a sua curtida. O nosso episódio de hoje fica aqui, mas a gente se vê já. Até logo, pessoal. Um abraço. Obrigado. Valeu. Tchau, gente. Tchau, gente.